Graça e paz, igreja. Literalmente a gente tem um mistério, né, Bel? E o Senhor realmente, Ele trabalha de forma bem pessoal, bem particular. Eu louvo a Deus pela sua vida, por essa oração, porque quem não tem luta, né? Né, meu pastor? Quem não tem luta. E o Salmo 126 não veio à toa, porque falou de cativeiro. E o Senhor colocou no meu coração trazer uma palavra hoje para a igreja, que dentro de cativeiro a gente vive sob pressão. Quem não vive sob pressão? A gente tem pressão de todos os lados, queridos. E às vezes tem pressões que nós mesmos criamos, né? Então hoje a gente vai abrir aqui a palavra do Senhor, aleluia, no livro de 1 Reis, capítulo 15. A gente vai ler do 1 ao 16. Ou desculpe, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou pedir para alguém ajudar a bênção ali a localizar. Isso, meu filho, Deus te abençoe. Que te dê olhos de águia. Capítulo 19. Vocês podem ficar sentados mesmo. Capítulo 19, a gente vai ler do 1 ao 16. Amém? É uma palavra bem conhecida, mas o Senhor trouxe uma outra conotação para a gente estar sendo ministrado nessa noite. A palavra do Senhor, ela fala aqui em 1 Reis capítulo 19, tem como título que Jezabel ameaça Elias. Elias estava sob pressão, queridos. Quem não está sob pressão nessa vida, né? Quem não está? Então vamos lá. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E que vendo que eles ele se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Para quem não sabe, zimbro é um tipo de árvore, é uma espécie de árvore. E pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou nele e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. E levantou-se, pois, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aí, Elias? E ele disse: é que eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-o, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora da caverna e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: é que eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei e sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar.
eu preferi ler tudo para trazer um contexto de como Elias estava sob pressão. Elias, um grande homem de Deus, queridos, um homem que fez coisas tremendas, um homem que enfrentou profetas, que enfrentou os deuses de Jezabel, matou profetas, fez coisas tremendas e tinha acabado de fazer um sacrifício e que botou água em cima do sacrifício, o fogo veio, lambeu e humilhou os deuses de Jezabel, ela ficou enlouquecida. Então imagine um homem que teve uma experiência tremenda com Deus, aí recebe um recadinho. Diga ele que eu vou mandar matar ele. Isso não tem lógica, na cabeça da gente não tem lógica. Já parou para pensar? Uma pessoa que tem experiência com Deus de forma tremenda recebe um recadinho, uma mensagenzinha medíocre e ele tem medo e vai se esconder. O que a gente vai tirar disso aí? Que por mais que a gente tenha experiências com o Senhor, que por mais que a gente tenha um envolvimento espiritual íntimo com Deus, vão vir situações que vai trazer a gente, vai fazer a gente que fique sob pressão, tenha medo. Então ele estava sob pressão, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. Quando a gente está sob pressão, às vezes a gente se esconde, a gente se cala, a gente faz coisa escondido. E Deus está dizendo nessa noite, sai dessa caverna, sai dessa prisão, como está no Salmo 126. A conexão não é à toa. O Salmo 126 é a porta da abertura para essa palavra que a gente ser ministrado. Você está sob pressão, o Senhor tem resposta para você nessa noite. Amém? E aí eu fui anotando algumas coisas bem didáticas, porque o Senhor faz isso comigo. Né? Como é que começa a pressão na vida de uma pessoa, a gente trazendo para o contexto de Elias? Eu anotei duas condições. Primeiro, quando os feitos de uma pessoa de Deus incomoda porque ele estava em evidência. A gente vai trazer para o contexto da gente como crente, porque a palavra do Senhor, ela vem para o crente. Quando ele se converte, então ele começa a ser transformado pela palavra de Deus. Então, nesse momento que você tem intimidade com Deus e você começa a ficar em evidência, porque é propósito de Deus, não pela vaidade do homem, mas por conta do propósito de Deus, você começa a incomodar. Aí palavrinhas vão começar a chegar nos seus ouvidos e que você vai ficar sob pressão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que começa assim. E eu quero dizer para você, não desista para aquilo que Deus lhe chamou. Seja fiel ao Senhor até o fim. Deixe as tentações, deixe as provocações, deixe as pressões, todas acontecerem, porque o Senhor disse que nenhuma tentação vem sobre a vida do homem que ele já não tenha dado o escape. Amém? O outro contexto que pode começar a pressão sobre as nossas vidas é o outro que, sem coragem de te enfrentar, manda recado. Olha que profundo. O outro que está incomodado com você, que está fazendo a vontade de Deus, que você está sendo obediente à vontade de Deus, que você está trabalhando para o Senhor, que você está se submetendo à palavra do Senhor, que você está em evidência, porque o Senhor diz, eu quero que você seja a luz e luz brilha. Então, quando você incomoda, aquele que está sendo incomodado começa a mandar recadinhos, começa a mandar subliminares. E ela mandou um servo dela. Por que ela não teve coragem de ir pessoalmente? Porque ela sabia quem era Elias. Ela não teve coragem de enfrentar ele cara a cara, porque ele era um homem de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. E você não tem que temer recadinho. Você não tem que temer subliminar, porque você é forte no Senhor. Bata no peito e diga assim, eu sou forte no Senhor. Nenhum recadinho pode deixar você sob pressão. Nenhum recadinho pode fazer com que você desista daquilo que Deus chamou você para fazer. Sabe, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. São muitas coisas que vão acontecer, são muitas notícias que vão chegar para bater o seu coração, você ficar sob pressão. Será que é isso mesmo? Será que Deus quer isso mesmo de mim? Ou não? Será que Deus quer que eu fique aqui mesmo? Ou não? Será que é isso, que é aquilo? Deus, quando Ele fala, Ele determina, o homem não tem dúvida. E para a gente não ter dúvida, é estar no Espírito. O Senhor, Ele confirma, sabe, o Espírito de Deus, Ele testifica no nosso espírito aquilo que é a vontade dEle. E muitos de nós, às vezes, quando estamos sob pressão, a gente faz a vontade da carne. E eu fui anotando algumas coisas também, que a pressão, o contexto, né, o conceito de pressão, eu botei aqui, olha só, é uma força exercida sobre algo.
é uma força. E a palavra, ela tem força sobre as nossas vidas. Então, se uma palavra vem dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do contexto da igreja, uma palavra que vai fazer com que você desanime, não receba isso na sua vida não, porque o Senhor, Ele quer te transformar num ser diferente, num ser brilhante, mas que você tem autoridade para poder seguir em frente. E quando o Senhor projeta a gente para estar em evidência como servos dEle, para fazer a obra dEle, para manifestar a glória dEle, para manifestar o amor de Jesus através das nossas vidas, a gente incomoda o inferno. Nós incomodamos o inferno. E quando a gente incomoda o inferno, tenha certeza, tu está fazendo a coisa certa. Quando a gente não incomoda, questione. Está tudo tão suave, questione. Porque a gente, quando está na direção do Senhor, amados, quantas coisas vão acontecer para poder a gente desanimar? Você está sob pressão hoje? O que foi que disseram para você que está tintilando na sua mente, está pressionando a sua mente? Eu quero dizer para você nessa noite, Deus está aqui para te tirar do cativeiro. Deus está aqui para tirar dessa prisão mental, porque isso é uma prisão mental. E aí Deus me trouxe 4 tipos de pressão que podem acontecer. Existe a pressão positiva e a pressão negativa. Para quem faz física aí sabe que existe isso, né? Pressão positiva e pressão negativa. Não vou entrar no contexto, porque também não sei mais explicar isso. Mas trazendo para a nossa vida, existe uma pressão que é positiva e uma pressão que é negativa. O que eu penso de uma pressão positiva? Não, vai lá, vamos, você tem que ir. Estou fazendo pressão porque você vai se dar bem. Eu estou te animando para poder fazer aquele curso. Estou te animando para poder você continuar lendo a Bíblia. É uma pressão positiva que leva a ganho. Isso é maravilhoso, né? Mas existe a pressão negativa, que é aquela que desanima o ser humano. Não adianta, não vai dar certo, você não nasceu para isso, não tem competência, não pode fazer. Os nãos que vão sofrer, que a gente pode sofrer como uma pressão negativa. O nosso Deus é Deus de sim e de não, mas o não de Deus é para nos livrar do mal. Mas aqueles que olham para nós e se incomodam porque estamos fazendo a vontade de Deus, a gente vai receber pressão negativa. Quando a gente incomoda o inimigo, amados, é tremendo, a gente já percebe. Quando a gente está no Espírito, a gente sabe por que a gente incomoda. E aí a gente recebe pressão negativa. Pressão negativa, ela pode vir por uma palavra, como Jezabel mandou um recadinho. Pressão negativa, ela pode vir com o comportamento, gestos de corpo, forma de olhar, forma de responder. Às vezes não responder, ignorar. Nós temos que estar preparados para isso. Sabe por quê? Porque a gente não pode ser mais crente de mimimi. A gente tem que ser crente maduro, porque o Senhor está às portas, Ele vem buscar um povo santo. E se a gente se incomoda com as pressões negativas, significa que a gente não está preparado para viver o que a gente tem que viver, que são as aflições permitidas pelo Senhor. Precisamos ser maduros. É tempo dessa maturidade chegar nas nossas vidas. Porque se com a pressão negativa eu der lugar na minha mente a essa pressão negativa, eu vou desistir de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou me desanimar, vou me entristecer, vou para cima de uma cama e vou ficar, às vezes, até me condenando. E aí eu entro nos outros 2 contextos de pressão que Deus me mostrou. Pressão externa e pressão interna. A pressão externa é aquela que vem do ambiente dos outros, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, as pessoas com quem você está convivendo, você já parou para perceber se essas pressões externas são positivas ou negativas? Deus está dizendo nessa noite, penere. Penere. E confronte com o Senhor. É isso, Senhor. E se proteja. E não amaldiçoe. Sabe por quê? Porque todos nós somos criação do Senhor, alguns são criaturas e outros são os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, a gente tem a obrigação de peneirar e ter compaixão. Que é difícil, amados, é difícil quando você é ferido, quando você sofre pressão, você olhar e ter compaixão. Elias não conseguiu ter compaixão, nem dele mesmo, se mandou para uma caverna, se escondeu porque estava com medo. Afrouxou completamente, um homem cheio do poder de Deus, um homem cheio da palavra de Deus, um homem cheio da autoridade de Deus, ele afrouxou.
E não é isso que Deus quer da gente. Ele afrouxou tanto que ele acabou desistindo do ministério. Você está pronto para enfrentar e não desistir para aquilo que Deus lhe chamou para fazer? Então a pressão externa, ela pode ser positiva, como incentivo. Não, venha minha irmã, venha conduzir aqui o culto. É uma pressão positiva para você aprender a se desenvolver. A pastora sempre coloca isso, né? No culto das mulheres, que todas as mulheres estão tendo oportunidades. Isso é uma pressão positiva externa para valorizar aquela mulher, ela se desenvolver para aquilo que ela foi chamada. Mas existe também a pressão negativa e externa, que são pessoas que se incomodam como você está se desenvolvendo em qualquer contexto, seja ele familiar, seja ele no ambiente profissional ou da igreja. Nós não podemos nos enganar. E aí você vai fazer o que com essa pressão externa negativa? Puxa a descarga, amados. Não dá ousadia, não traga para o coração, porque você é responsável pelo o seu templo, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, se você abarrota de pressões negativas, você só vai ficar com aquilo, você não vai nem lembrar do que Deus fez com você e quando usou você para a vida de alguém. Elias não estava lembrando mais de nada. Ele não estava nem lembrando os feitos que ele fez diante dos sacerdotes lá de Baal, dos deuses de Baal. Ele fez coisas maravilhosas, a manifestação de Deus, da glória de Deus, através da vida dele, foi fantástica. E no momento que ele recebeu uma pressãozinha externa negativa, ele, fugiu e ele desistiu do seu ministério. Jesus está dizendo nessa noite, eu chamei cada um de vocês com um propósito. Eu não quero que você desista, porque eu estava conversando, deixa eu só beber, vai dando glória a Deus aí. Enquanto eu bebo água. Eu estava conversando com a pastora sobre a passagem na Bíblia que diz assim, todo mundo sabe essa passagem, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. São todas as coisas, todas. Tanto aquelas que são propósito de Deus e aquelas que a gente trouxe para a nossa vida e nem era propósito de Deus, no fim ele transforma em coisa boa. Entende, queridos? Eu disse, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Todas as coisas cooperam para o bem. Até aquilo que eu provoco na minha vida, que no momento é uma coisa negativa, é uma pressão negativa na minha vida, o Senhor vai conduzir para que no final Ele transforme em propósito para o bem e não para o mal. Mas somos nós que vamos escolher administrar isso na nossa mente e transformar naquilo que o Senhor quer. Mas tem pessoas que vão, igual a curva da Covid. Vai caindo. Deus não quer que você desista. Deus não quer que na pressão você se desanime. Deus não quer que sob pressão você se esconda. Você fique encarcerado. Você fique aprisionado dentro dos seus próprios medos. E a outra pressão é a pressão interna. Isso aí sou eu comigo mesmo. Você sabia que nós podemos fazer pressões com a gente? Às vezes a gente se olha no espelho e diz assim, meu Deus, como eu estou feia hoje. Aí você traz isso para a semana toda. E Deus está dizendo, minha filha, você é linda. Sabe? Você é a minha menina dos meus olhos. E às vezes a gente faz isso com a gente. A gente pega uma matéria, aí chega lá aquela física maluca, e assim, eu não vou conseguir, nem sei mais usar essa fórmula, não sei nem raciocinar. Vou desistir. Pressão interna. E essa pressão interna, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, você pode ter uma pressão positiva, você diz assim, não, eu pela fé vou conseguir, eu pela fé vou avançar e tal. Mas você pode também pensar o contrário, ser negativo. E aí é uma responsabilidade sua com o que você está pensando. E depois, quando não dá certo, você não pode culpar ninguém. Então, existe a pressão externa, a pressão interna, a pressão positiva e a pressão negativa. A pressão externa pode ser positiva ou negativa e a pressão interna ela também pode ser positiva ou negativa. O que você vai fazer com todas essas pressões nessa noite? Deus está dizendo, peneira, retém o que é bom e o resto você joga fora. Aí eu vou falar um pouquinho de Elias, né? Ele recebeu uma ameaça de morte, teve medo e fugiu, desanimou e pediu a morte. Sob pressão, Elias viveu 3 coisas simultaneamente. Recebeu a notícia, teve medo, se mandou, fugiu,
se escondeu, desanimou e pediu a morte. Você sabia que existem pessoas que, sob pressão, logo de cara ela pode pedir a morte? Tem pessoas que tiram a vida porque elas não aguentam a pressão. E essas pessoas, quando tiram a vida, porque estão sob pressão, elas não compreendem quem é o Senhor. Nós precisamos entender quem é o Senhor nas nossas vidas. Amados, nós estamos dentro da igreja, nós estamos com a Bíblia debaixo do braço, mas tem gente dentro da igreja que se suicida. Qual é a relação que você tem com a palavra de Deus para te fortalecer e você não ficar dentro de uma caverna, ficar com temor, com medo das coisas, fugir, desejar a morte? Eu me lembro que quando eu não conhecia Jesus, eu perdi o vestibular, meu pai ficou zangado, eu desejei morrer. E literalmente eu disse assim, eu vou entrar no mar, o mar é calminho, ó. Eu vou entrar e vou afundando, assim, ó. A água estava assim, eu já estava pronta para fazer isso. E Deus usou uma pessoa, um colega, um amigo, um colega mesmo. E sentou e conversou comigo. Naquele dia eu chorei muito. E eu decidi que a vida é muito preciosa. Queridos, o que a pressão está fazendo com você? Está fazendo você queimar o feijão? Está fazendo você dirigir errado? Está fazendo você brigar com seu cônjuge? Está fazendo você não ter paciência com seus filhos e os filhos com os pais? Hoje é dia de encerrar isso aqui nessa noite. Porque Deus está dizendo nessa noite, quando você faz isso, você está dando legalidade ao diabo dentro da sua casa. E a gente tem que acabar com isso. Porque às vezes a gente transfere a responsabilidade para o outro e se coloca na posição de vítima e diz assim, foi o outro que começou, por isso que eu estou respondendo. Não responda porque a conversa acaba. Simples assim. Sabe, queridos, a gente precisa pedir sabedoria ao Senhor. E sabedoria ao Senhor, Ele diz assim, me peça que eu dou. Não tem nada a ver com idade não, amados. Tem a ver com a necessidade de tê-la para enfrentar as pressões que nós passamos no dia a dia. Antigamente eu ficava muito agoniada por causa da virada do semestre para saber se eu ia continuar empregado ou não. Hoje eu não sofro mais por isso, porque eu entendo que Deus, Ele tem a minha vida nas mãos dEle, o que Ele quiser fazer, até eu ficar desempregada, eu vou ficar. Sabe por quê, amados? Porque não vai faltar provisão na minha vida. A gente precisa começar a se apropriar disso. E o Senhor, Ele honra os seus filhos. Ele disse assim, ó, que Davi, eu não sei quanto que salmo é, que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Deus não nos criou para ter um relacionamento com Ele, para a gente sair mendigando. Não, Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele e Ele vai sendo a provisão das nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, todos os dias. Então é tempo de você começar a pensar, como eu estou dentro da minha... Deus está mandando eu falar de dentro de casa. É dentro de casa. Como está dentro da sua casa? Como é que vocês dentro de casa estão se tratando? Vocês estão se colocando sob pressão e dentro dessa pressão vocês estão explodindo, botando suas raivas, suas iras, suas farpas? Deus está dizendo, eu não estou nesse negócio aí não, conserta para que eu possa agir. Deus quer agir na sua família, Deus quer trabalhar no seu lar, mas você não está dando legalidade. Deus está mandando dizer assim e é assim que eu vou falar. Deus mandou Elias sair da caverna. Aí quando Elias não saiu da caverna não. Oh Deus, é porque eu estou assim, assado, estou sofrendo, me ameaçaram, quer me matar. Oh, os profetas, eu estou sozinho, o povo pecou e ficou lá murmurando. Sob pressão a gente também pode murmurar. E quando a gente murmura, é uma coisa que eu nunca esqueço. Quando a gente murmura, a gente roda em círculo, não sai do lugar. Porque o povo do Egito, o povo de Deus, quando saiu do Egito para a terra prometida, era rapidinho chegar no local onde Deus queria estabelecer a terra prometida para o povo. Mas o povo murmurou tanto que ficou quantos anos rodando em círculo? 40 anos, amados. Elias estava dentro da caverna um tempinho, mas já estava murmurando. Deus deu ousadia? Não, eu quero dizer para você nessa noite, você pode até orar ao Senhor, colocando as suas petições, mas o Senhor está dizendo assim, ó, eu quero que você saia dessa pressão, porque eu quero falar contigo, não quero ouvir as suas murmurações, porque eu já sei, eu quero que você se coloque diante de mim e diga, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é minha providência, o Senhor está vendo minhas lágrimas, mas eu estou aqui para ser renovada pelo Senhor.
Deus não deu ousadia a Elias na sua murmuração. Ele não prestou atenção. O que está fazendo aí, Elias? E ele murmurou: saia daí e venha falar comigo. Aí Elias não saiu não. Ficou procurando Deus em coisas tremendas. Em coisas de terremoto, movimentos, tremedeiras, fogo, terremoto. Deus está dizendo nessa noite: eu quero ter contigo com tranquilidade. Não venha com seu terror no seu coração, não, porque você não vai conseguir me ouvir. Amados, Deus não fala quando a gente está agitado, está sob pressão, com a mente inquieta. Não fala. Ele fala, mas você não ouve. Então ele não vai gastar a voz dele até você se aquietar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta a alma. Deus, ele estava falando com Elias. Gente, Deus falou com Elias, não foi recado não, Senhor. A voz do Senhor foi até Elias. E a voz do Senhor, ela vem até a gente nessa noite, pelo Espírito Santo dele que habita em nós. Ele está dizendo: saia dessa pressão, aquiete a sua alma que eu vou lhe dar a solução. E vocês vão se surpreender com a solução. Eita glória! Aí passou o terremoto, Deus não estava lá. Passou o fogo, Deus não estava lá. Uma ventania, Deus não estava lá. E daqui a pouco vem uma voz suave. Eu quero dizer para você que não adianta você procurar a resposta de Deus em movimentos espirituais. Mas aquieta a tua alma que Deus vai falar contigo. Deus vai resolver os seus problemas dentro de casa. Porque o nosso lar, queridos, porque quando a gente chega na igreja, a gente toma banho, a gente se arruma, bota uma roupa combinada assim, né, Jani? Ó, tá combinado hoje, não tá, minha filha? Bota uma roupa combinada e vem. Mas ninguém tá sabendo o que deixou em casa. Ninguém está sabendo as brigas que ficaram lá atrás da porta. A gente vem, a gente sorri aqui no Instagram, a gente bota tudo lá bonitinho. E aí quando chega em casa, o negócio não está resolvido. Deus está dizendo: eu quero que você saia daqui hoje entendendo que eu quero resolver. Mas você precisa se posicionar. Para que você não se queixe mais. Amados, a gente vive se queixando por muitas coisas. Os problemas chegam, as pressões chegam e a gente desanima, a gente se abate e fica murmurando. Deus está dizendo: eu quero lhe ensinar que isso aí não é nada diante do que eu posso fazer por você e pelos seus. A gente precisa tomar posse disso, amados, e ter autoridade. Hoje eu estava com a minha diarista, ela me contou uma coisa interessante. Ela disse: Dona Isis, Deus me deu uma ousadia para expulsar um demônio no meu filho. Eu fiz assim: glória a Deus, me conte. Ela disse como foi e tal. E ela foi e contou para o pastor dela. Sabe o que o pastor dela disse? Você não tem essa autoridade, não. Porque ele queria que a autoridade fosse de quem? Dele. Vaidade do homem. Mas a palavra do Senhor diz que toda autoridade nos foi dada sobre a terra para pisar na cabeça de serpente, escorpião. Você tem autoridade para entrar na sua casa, repreender o inimigo, repreender e dizer assim: Senhor, as minhas orações, elas estão gravadas na parede da minha casa. Quando Satanás entrar, ele vai ouvir o eco e vai saber que aqui tem um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração. É você com Deus. Quer resolver as pressões do lar? O Senhor só está trazendo para o lar. Quer resolver as pressões do lar? Se posicione em oração. Se posicione ouvindo a voz do Senhor e aquieta a tua alma que Ele vai falar. Aí Deus chega de novo para Elias: Elias, meu filho, sai da caverna, o que é que você está fazendo aí? Aí Elias murmura de novo. 2 vezes Elias murmurou: é porque os filhos de Baal estão me perseguindo, Jezabel quer me matar, e o povo ficou lá, que pecou, e só sobrou eu. Ele disse: mas os outros profetas que estão lá, você não está sabendo não? Que tem gente também que ainda está lá, que é meu povo. Aí Elias saiu da caverna. E ele, deixa eu ver como é que está aqui, no segundo momento. Verso 13, pega aí, gente.
Louvado seja Deus. E sucedeu que, vindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e falou com Elias. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Por muito tempo eu não tinha atentado para essa capa. Senhor, que capa é essa? Se você aí agora ficar algum tempo tampando o olho no escuro, você vai perceber que a pupila dilata. Aí quando você tira e bota na luz, você faz assim, ó. Eu quero dizer para você que quando a gente está sob pressão, e a gente se esconde, a gente fica aprisionado, e dentro de caverna, a gente está no escuro. E a gente fica tentando enxergar e não enxerga. Não consegue enxergar o Senhor, a pupila dilata, e a pupila dilata justamente, queridos, para que a gente possa ter uma noção do ambiente escuro em que a gente está, para que a gente possa se deslocar. Isso é a explicação da física da ótica, do olho, a física ocular. E aí o olho dilata para que você tenha uma acuidade visual melhor, para não sair se batendo nas coisas. Mas a gente não consegue no escuro discernir todas as coisas. Entendeu a mensagem? Entendeu o que Deus está falando? Então, quando a gente está sob pressão e a gente se esconde, a gente não percebe o Senhor. A nossa qualidade visual, espiritual, ela está deficiente. Elias sai da caverna. E Elias, quando sai, ele sai como? Com a cabeça coberta. Por quê? Porque ele ia enfrentar a luz. E quando a luz vem, é que nem quem já dilatou pupila aqui. Quando dilata a pupila, vai para a rua, não dá agonia no olho, tem que botar uns óculos escuros para poder ir para casa numa boa. Hoje, alguns oftalmologistas não usam mais essa ferramenta de dilatar a pupila. Eles já têm outros equipamentos que não precisa mais. Mas quem ainda não tem esses equipamentos mais sofisticados, dilata a pupila para saber se a pessoa vai precisar usar óculos ou não. E a pupila ela fica dilatada há muito tempo, amados. Então, quando a pessoa vai para casa, já passei por isso. Tem que botar um óculos escuro porque o raio do sol incomoda a visão. Então, quando a gente está sob pressão e a gente se deixa levar sob a pressão, a nossa visão espiritual ela fica comprometida. Tanto é que quando a gente vai para a presença de Deus, a gente não consegue entender logo de cara. Ele saiu com a cabeça coberta, porque ele estava com os olhos comprometidos para a sua visão. E Deus está dizendo nessa noite, mesmo que você esteja com a cabeça coberta, venha porque eu vou resolver o seu problema. Aí eu acho uma coisa linda, não vou nem mais ler isso aqui, uma coisa linda que quando ele sai, o Senhor diz assim, Elias, sabe qual é a solução do problema aí, dessa pressão que você está vivendo? Continuar. Continuar a fazer o que você estava fazendo, brilhando para mim. Deus está dizendo nessa noite, você está sob pressão, mas continue fazendo aquilo que eu chamei para você fazer, me honrando, obedecendo a minha palavra, glorificando o meu nome, em sentimento de obediência, amados. Deus então chegou para Elias e disse assim, agora você vai, volta onde você parou. Volta para trás aqui, ó. Ele faz, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Volta logo, ó, volta para o ponto de partida, porque tem coisa ainda que você tem que fazer. Você tem que ungir 2 reis, e já que você não quer mais, vamos eleger agora, vamos ungir, cadê? No final ele colocou aqui, ó. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás como profeta em seu lugar. E aqui fica a mensagem, amados. Vamos colocar de pé? Aqui fica a mensagem. Elias viveu coisas que nós não vivemos, nós não experimentamos. As coisas maravilhosas que Elias viveu, outras coisas nós vivemos com o Senhor. Mas Elias, sob pressão, ele desistiu do ministério. Ele abandonou, porque ele não queria mais. Por mais que ele tenha murmurado 2 vezes, e Deus ali na sua paciência disse, Elias, volta meu filho, vamos continuar a nossa jornada, eu estou contigo. Elias não ungiu, ele não ungiu os reis, ele foi logo procurar saber de Eliseu para poder passar a capa e seguir o caminho dele. Ele foi honrado no final? Foi. Mas eu quero dizer para vocês que Elias, ele poderia ter sido um instrumento de Deus muito mais do que ele foi. E eu quero deixar a mensagem para a igreja nessa noite. Sob pressão, peneira o que é bom, guarda no teu coração. Se é você que está fazendo pressão com você mesmo, acaba com isso nessa noite.
Se é pressão externa, peneira o que é bom, aguarda e aprende e cresce com isso. Mas Deus está dizendo nessa noite, eu estou contigo. Mas se você é quem decide se vai continuar ou se vai desistir. Eu queria chamar o pastor aqui, o pastor Magno e o pastor Erasmo, aqui na frente. Se você nessa noite entende que está sob pressão, amados, tem muito tempo que eu não faço isso, mas isso é profético, isso é espiritual, não é brincadeira. Só vem aqui quem entende que isso é profético e espiritual. Se você entende que está sob pressão e você está a ponto de desistir e você precisa mudar as coisas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro de você mesmo, você vem aqui para os pastores estar orando pela vida de vocês, amém? Que Deus os abençoe, fique à vontade, não tenha medo, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas na vida de vocês. Amém? E vamos nos apresentar àqueles que puderem. Amém? Muito obrigado, missionária, pela tua palavra. Que Deus nos abençoe. E que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e esteja sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que já confessaram ao Senhor Jesus espalhado por toda a superfície da terra. Vamos em paz para os nossos lares, tendo a certeza de que já foram ordenados anjos para estarem ao nosso redor, para nos dar os livramentos. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, abençoe a sua vida, multiplique a sua fé, que o Senhor possa estar te dando um renovo, em nome do Senhor Jesus.